Hoje vamos conhecer um dos cemitérios mais caros e luxuosos do mundo, que fica na cidade fantasma, aqui no Vietnã. E pela grandiosidade das tumbas e detalhes das decorações, vocês podem até estar se perguntando se são tumbas de reis, imperadores ou foram construídas há séculos atrás. Mas na verdade não. Pessoas que dividem o tempo atual com a gente, com seus empregos tão comuns quanto os nossos, passam a vida inteira trabalhando para garantir um descanso final digno de um imperador, em túmulos luxuosos que chegam a custar centenas de milhares de dólares. Esse cemitério é tão grande que só a sua área oficial equivale a 7 Disneylândias e chega a ser maior que o país de Mônaco. Mas repare que eu disse área oficial, porque ele já está completamente lotado. Por tradição, as famílias continuam construindo tumbas ao redor, ocupando tudo em volta. Por vários quilômetros, em todos os sentidos, o cemitério se espalhou, sem nenhum limite claro, pelas rodovias, por dentro das plantações e por lotes das casas das pessoas. As tumbas fazem parte da paisagem da região. E para dar continuidade à nossa série de viagem de moto pelo Vietnã, a caminho da cidade fantasma, é claro que vai ter uma pitada de perrengue. Gente, a gente tava com sorte até demais. Cenários surreais, estradas maravilhosas, mausoléus de imperador e fábricas de incenso. Esse vídeo se inicia na cidade de Da Nang, que fica a cerca de 150 quilômetros do cemitério fantasma dos milionários. Bom dia, meus amigos. Bom dia! Esse vlog se inicia na cidade de Da Nang e é mais um episódio da nossa série de viagem de moto do sul ao norte aqui no Vietnã. E hoje a gente tá indo pra Hue e em direção a Hue tem a cidade fantasma, que a gente tá muito curioso pra conhecer. A gente vai conhecer um dos maiores cemitérios do mundo. A gente já comentou em vídeos anteriores que a gente vê cemitérios pelas estradas assim, a rodo. É muito cemitério. E hoje a gente vai conhecer o mais famoso, mais grandioso aqui do Vietnã. Olha só que interessante, eu descobri esse cemitério exatamente porque a gente tava vendo muito, acho que foi no vlog passado, Foi né? no vlog passado. A gente tava vendo muito cemitério, eu queria muito parar pra fazer xixi na estrada, mas não parava de ter cemitério. E aí eu fui pesquisar por que tem tanto cemitério na estrada, e aí eu descobri a cidade fantasma, que é esse cemitério que a gente tá indo, que também, ele é tão famoso que a galera quer ter um túmulo lá, e por conta dele já tá cheio, a galera faz também na estrada, perto de lá, então provavelmente a gente vai começar a ver o cemitério antes mesmo de chegar nele. É isso aí, mas antes disso tudo acontecer, a gente vai agora tomar um café da manhã pra gente poder pegar a estrada com tudo e mostrar como é que vai ser esse dia dessa aventura aqui pra vocês. Ó, menu do dia, pãozão com queijo e ovo. Banana, mexerica, iogurte e creme de amendoim. Tá um mistão chique demais. E um chazinho aqui também. Então, vocês devem estar se perguntando que casa que é essa que a gente veio parar, né? E a gente encontrou esse aqui, é mais um achado do Airbnb. É uma casinha, eu acho que a gente tava até conversando, eu acho que essa foi a melhor casa que a gente já ficou. Foi. Tipo assim, aqui é um espaço que nós estamos em cima
tipo, é um espaço da frente da casa, em cima, mó bonito e Não, tal. a casa inteira é muito legal, a casa inteira. E foi um pouquinho mais caro que as outras estão em torno de 50, 60 reais, essa aqui foi 70. Foi 70. E é que a gente tá em Da Nang. No último vídeo a gente chegou em Hoi An. Hoi An é pertinho de Da Nang. A gente veio pra cá e achamos essa casa. A gente tá muito encantado. Dá até dó de ir embora, né? A gente ficou aqui só um dia. Dá até dó de ir embora, velho, porque aqui... Que casinha maravilhosa, viu? E uma outra coisa muito bonita que a gente vai ver hoje também é a estrada daqui até Hue, que é a cidade onde ficam os cemitérios. Dizem que é a estrada mais bonita do Vietnã, chama Han Van Pass, um negócio assim. E a gente vai tomar o café da manhã aqui agora e vamos pegar a estrada e logo em seguida a nossa primeira passagem mesmo vai ser por essa estrada e a gente vai mostrar pra você se é realmente muito bonita ou não. Você falou que é a que passa no cemitério, mas é a de antes, é antes do cemitério. Antes é do uma que é muito cemitério. linda, acho que dá pra ver o mar dela, a natureza, ela parece bem bonita. A gente tá indo embora agora, já estamos colocando a mochila na moto e vamos pegar a estrada. Estamos despedindo aqui do espaço, o espaço é muito bonitinho, um anfitrião muito fofo, né, amor? Muito fofo. No geral, os vietnamitas, né, nota 1000. Nota 1000. Mas esse anfitrião é muito fofo, gente. Nossa. Ele tem várias plantações, várias hortinhas, né? Aí ontem a gente tava jantando, ele chegou assim com a vasilhinha de tomatinho cereja. Do jardim dele. Do jardim dele, velho. Muito fofo. Muito fofo. No último vlog, esse suporte aqui trincou. Ele rachou bem aqui, porque a gente tava colocando a mochila de uma maneira que ela tava pesando demais no suporte. Então toda vez que a moto balançava, a mochila dava uma caída, dava, né, uma pesada. E aí eu levei a moto pra trocar o óleo e já pedi pro mecânico lá, perguntei se ele poderia soldar aqui. Ele já fez a solda, mas serve de aprendizado aí pra gente, que a gente tava colocando o peso da mochila inteiramente no suporte. E aí depois disso eu percebi que na verdade é melhor dividir, né? Usar o suporte como suporte e pesar a mochila de fato na moto mesmo, na estrutura da moto. Mesmo que fique um pouquinho mais perto da Sofia, né? Tire um pouco de espaço da gente, não vai ter esse risco de trincar a moto, o suporte da moto, né? Tudo pronto. E aqui, só mostrar pra vocês. Antes a gente tava colocando os elásticos todos no suporte. E aí agora a gente coloca metade no suporte, metade na própria moto. Que aí no balanço da moto, quem sofre mais é a própria moto e não o suporte, coitado. Fraquinho, né? É. Agora a gente tá pronto pra pegar a estrada. Ok, simbora. Thank you, bye bye. Bora, pode subir? Pode subir, tô protegido. Então galera, estamos agora a caminho da estrada mais linda do Vietnã. Daqui até lá são mais ou menos 1 hora de estrada. Não é tão perto assim, mas também não é tão longe. Então vamos que vamos começar esse dia de estrada. Bora! É, gente, a gente tava com sorte até demais nessa viagem aqui. Pela primeira vez nessa série do Vietnã, o pneu furou. Ó. O pneu da frente está furado. Pneu furou, acende o farol, acende o farol. Por sorte a gente não tá no meio do nada. A gente ainda tá aqui meio que na região metropolitana da cidade. Então agora vamos procurar um borracheiro aí pra gente resolver esse problema. Que coisa, hein? Que ótimo começo de segunda-feira. Tô mandando lá na comunidade pra galera. É bom que já gasta todo o karma logo no começo da semana, que depois é só alegria. Ai, gente, eu tava batendo papo com vocês aqui, agora tchau. Vamos resolver o problema. Sofia tá de papo ali com o pessoal da comunidade. Quem não sabe, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, que é a comunidade azul. Eu vou encontrar aqui o borracheiro e dou mais detalhes pra vocês quando a gente estiver lá esperando consertar esse pneu. Me dá seu celular. Ok, ó, come on. Bom, o primeiro lugar aqui, a moça viu que o pneu tava furado e aí ela falou, entra aqui, encheu pra gente, tem um parafuso lá. E aí ela encheu o pneu pro Eduardo poder ir com a moto um pouco mais distante, porque tá difícil de andar, a moto tá
fazendo assim, sabe? Aí ele tá indo aí, eu tô indo aqui em pé porque a moto tá muito pesada. Enfim, vamos lá, vamos resolver esse problema. Achou? Encontramos um mecânico, tudo sem trocar uma palavra, é só na base de mostrar com o dedo ali, ó. Ali, moço. Acho que ele vai resolver pra gente aí, ó. Mas parece que ele tá só enchendo de novo, não? Ele sabe mais do que eu. É. Não vou questionar. Ele enfiou tipo uma espécie de cola dentro do pneu, olha. Tirou o parafuso e colocou a cola. Bom, eu nunca vi esse procedimento não. Eu achei que ia ter que trocar a câmara de ar e o pneu. O cara só enfiou um chicletão ali dentro do buraco e acho que tá pronto. Que doideira. Você é gambiarra? Pegou? Ok. Eu perguntei pra ele se eu tinha que esperar alguma coisa, se já podia sair. Ele falou que já pode sair. Ok, calma. Quanto que vai ser? Foi R$10. 10 reais? Ok. 20 mil. Aqui, ele colocou um chicletão aqui, ó. Olha lá. É isso. Good, thank you. E galera, aproveitando a deixa aí, Sofia tava ali conversando com a galera da comunidade. Pra quem não sabe, a gente tem uma comunidade no WhatsApp exclusiva do grupo de apoiadores do nosso Apoia-se. É um dos benefícios, dos vários benefícios que tem pra quem apoia o nosso projeto. A gente fala sobre os bastidores ali, o dia a dia mesmo, em primeira mão, um contato direto com o pessoal que tá lá na comunidade. E também, quem quer viver o nomadismo digital assim como a gente vive, né? Trabalhar online e poder viver viajando enquanto trabalha online, a gente também dá muita dica sobre isso. Tem várias pessoas que já trabalham remoto lá na comunidade também. Quem quer saber sobre criação de conteúdo, a gente também fala muita coisa sobre criação de conteúdo, sobre YouTube, sobre Instagram, roteiro, edição. Então assim, tem muita gente lá na comunidade que já trabalha com essas coisas além da gente, então é um grupo muito interessante para se apoiar, para trocar informações e claro, para estar pertinho da gente aí no dia a dia. E a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para você dar uma olhada lá nos vários benefícios que tem para quem apoia a gente. Inclusive, um deles ganha o e-book, o nosso guia de nomadismo digital gratuitamente e os outros níveis ganham desconto para conseguir esse guia. Então é isso, galera, seja muito bem-vindo aí. Quem tiver o interesse de apoiar o nosso projeto, a gente vai ficar muito feliz com a sua presença maravilhosa nessa comunidade maravilhosa que a gente está construindo aqui no projeto. E isso é muito legal pra gente e motiva a gente aí a seguir em frente e, claro, ajuda a gente a viver aventuras muito loucas como essa aqui que a gente tá vivendo agora. Então agora eu acho que o problema tá resolvido, vambora, né? Vambora. Vamos pegar a estrada de novo, é isso aí. Vambora. Thank you, bye bye. Olha só, pezinho de manjericão aqui, ó, que delícia, eles gostam muito. Pra colocar na salada. Toda comida que a gente come no Vietnã tem uma tora de manjericão pra comer do lado do prato. É, a gente tá cheio de manjericão também. Então, aparentemente eles gostam muito de manjericão mesmo, até pra ter assim a planta. Bonito, né? Bye! Bye bye! Paramos aqui para tomar um cafezinho e, claro, apreciar a vista. E não é que o caminho é bonito mesmo? A gente tá mais ou menos na metade dele, um pouco menos da metade. E realmente, gente, é especial. Eu acho que por conta da vista. Você é bonito. Eu gostei de você. E a gente tá quase na altura das nuvens. Eu acho que a gente tá só subindo até agora. Desde que a gente começou, só subida. Eu acho que em algum momento a gente vai acabar entrando nas nuvens. Será lá? Se olhar pro horizonte ali, dá pra ver. Inclusive tá com as nuvens bem carregadas, viu? Tá. É perigoso a gente tomar uma chuvinha aí hoje. Olha lá. É. E aquela ali é a cidade de Da Nang, que é a cidade que a gente tava. Vamos tomar um cafezinho. café. Vamos ficar de boa. Valeu. Ele gostou de você.
Ó, o cafezinho. É claro que veio com chá, né? Aqui no Vietnã, sempre que você pede um café, ele vem com outro copinho de chá. Então, sempre fica com tanto de copo na mesa, assim, sabe? Esse aqui, ó, é café com leite normal, só que gelado. E esse aqui é café de coco, que é um café vietnamita, também gelado. Aí é um café com gosto de coco, tem coco aqui. E também tem umas lasquinhas de coco, ó. Cada uma é de um jeito diferente. Esse aqui é uma lasquinha um pouco maior. Que delícia. E esse café de coco aqui no Vietnã, ele é muito bom, maravilhoso. Vou mostrar pra vocês como que é um banheiro aqui, ó. Primeiro que tem que entrar dentro do estabelecimento e é banheirinho de chão. Eu nunca lembro o nome desse banheiro, mas aí tem que puxar a calça pra não molhar e botar os pés aqui, ó. É isso, acabamos aqui o nosso cafezinho. Agora bora continuar a estrada que a gente vai chegar em breve na cidade que tem os maiores cemitérios do Vietnã. Tem a estrada, aí tem o trem, aí tem o mar, aí tem a ponte, aí tem a montanha. Um atrás do outro. Que linda! Olha isso! Olha esse cenário aqui! Essa é definitivamente a estrada mais bonita do Vietnã. Talvez a mais bonita que a gente já foi na vida. É, Hai Van Pass. Hai Van Pass. Galera, a gente já tá a 40 minutos da cidade que fica o cemitério e em toda a estrada é lotado de tumbas. A gente vê tumba pra todo lado, aqui atrás de mim, por exemplo. E só a extensão desse cemitério é quase 3 quilômetros quadrados de extensão. E o cemitério ele é lotado de tumbas, como a gente vai ver. Mas como muita gente quer ser enterrada lá, aos arredores da cidade, em toda a estrada, a gente vê esses cemitérios. Então ele é muito maior do que os 3 quilômetros de extensão que tem a área oficial do cemitério em si. E agora a gente tá indo em direção a lá, só que antes de ir pro cemitério em si, a gente vai primeiro passar na tumba de um imperador, o penúltimo imperador aqui do Vietnã, pra gente comparar como que é uma tumba de um imperador e as tumbas de pessoas comuns desse cemitério. As tumbas de pessoas comuns aqui, que é o que a gente tá vendo aqui agora, já são tumbas muito, né, chiques, assim. A gente não tá no... Gente, a gente tá no meio da estrada aqui, ó. A gente tá a caminho da cidade, né? São tumbas extremamente elegantes, são tumbas chiques. E elas são datadas ali, eu tô vendo uma que eu vou mostrar aqui pra vocês, são datadas de 2011, por exemplo, que é uma tumba relativamente recente, né? E elas são todas elegantes, assim, bem, sabe, com uma estética bem chinesona, assim, uma estética mais oriental, né? Isso aqui é um mini cemitério que tá à beira da estrada, olha só. Essa tumba aqui, por exemplo, ó, ela é de 2011. E olha que verdadeiro monumento, né? Uma estrutura monumental. Aqui outra também datada de 2011. Aí tem ali as inscrições, algumas flores recentes, vários incensos aqui também. E aqui parece que é um casal. Vamos seguir a estrada. A gente agora tá indo ali conhecer a tumba do imperador, que é um local muito visitado aqui na cidade de Hue, que é onde a gente tá chegando. Vamos lá, vamos conhecer aí a cidade fantasma aqui do Vietnã. No Vietnã, a relação com a morte e o mundo espiritual é enraizada na cultura e nas crenças religiosas. O país tem uma mistura de budismo, confucionismo e taoísmo, além do culto aos ancestrais, que é uma das tradições mais fortes. Diferente de muitas culturas ocidentais, onde a morte é algo que normalmente afastamos do nosso cotidiano, no Vietnã ela faz parte da vida e a presença dos espíritos é levada muito a sério. Eles acreditam que os mortos continuam influenciando a vida dos vivos. Por isso, prestam homenagens para garantir que os espíritos estejam em paz e tragam proteção à família. Cada casa costuma ter um santuário, onde dão oferendas, acendem incensos e deixam comida, chá ou dinheiro aos falecidos.
Nos cemitérios, as famílias investem fortunas para construir as tumbas luxuosas, porque acreditam que os mortos devem ter um lar digno na outra vida. Quanto mais respeitoso for o túmulo, melhor será a qualidade do pós-vida. Se você viajar entre as cidades no Vietnã, vai ver túmulos espalhados no meio das plantações, montanhas, florestas e nas margens das rodovias. As famílias preferem enterrar os mortos perto de casa para manter os espíritos por perto. Também escolhem locais na natureza para dar uma melhor posição aos falecidos. E claro, também pela falta de espaço nos cemitérios. As tumbas têm se espalhado por todos os lados. Não, gente, olha isso aqui. Até pedi pro Edu parar aqui, porque é um túmulo no meio da estrada, no meio do nada. Tem umas casas, tal. Mas olha aqui, a pessoa morreu em 2020. É super recente. Porque fica parecendo que é um túmulo. Antiguidade, né? Ou de uma pessoa muito importante. Um imperador, um rei. Talvez o avô da galera dessa casa aqui, ó. E olha isso aqui, gente. Olha os detalhes. E a gente nem chegou no lugar. Olha isso. É gigante. E ali atrás tem vários túmulos. Olha, não tá repleto de túmulos. Tem muitos. Eu fico pensando quanto custou pra construir isso, olha. Olha. E o pessoal vem aqui, olha, regularmente trazer a florzinha, né? E tudo em volta aqui é túmulos. Uau, muito lindo. Vamos voltar pra estrada. E galera, chegamos na nossa primeira parada do dia, que é o mausoléu do penúltimo imperador do Vietnã. A gente estacionou a nossa motoca ali e já acabamos de pedir um banh mi, que já estamos com fome, já faz algumas horinhas que a gente tá na estrada. E vamos lá, vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe o que é o banh mi. Come on! Come on! Esse aí é o banh mi. Thank you. O banh mi é, assim, tem dois cafés da manhã típicos aqui no Vietnã. Um deles é o banh mi, que é um pão francês, muitas vezes com carne, porco, vegetais, tipo salada e molhos. A gente fez com ovo. E também tem o pho. O pho eu não vou poder mostrar pra vocês agora, mas é uma sopa de carne com noodles. Deliciosa. Esses são os dois cafés da manhã típicos. Eu imagino que o pho seja o café da manhã mais ancestral realmente da cultura vietnamita. E o banh mi foi introduzido com a colonização francesa, né? Tanto é que ele é feito com pão francês. E não tem uma esquina aqui do Vietnã que você não encontre o pão francês. Eles, assim, é pão francês pra tudo enquanto é lado. Todo mundo consome pão francês. Então bora comer e visitar o mausoléu. Bora. Mais uma vez a gente pagando sempre que possível com o cartão da Nomad em quase todos os lugares aqui do Vietnã, está sendo aceito incrivelmente. Para nossa surpresa, a gente está conseguindo pagar imposto de gasolina, lugares aleatórios assim como esse aqui, tá sempre dando para pagar com o cartão da Nomad. Se você ainda não tem conta, recomendo, dá para investir em dólar, dá para fazer seu cartão de crédito, dá para fazer seu cartão de débito, dá para fazer compras internacionais com a menor taxa do mercado. Então, cria lá sua conta, acesse o QR Code que está aqui na tela, não tem taxa de anuidade, não tem entrelinhas, usa o cupom Ponto Azul para ter até $20 de cashback e aproveita que gente, para nós é o nosso xodózinho. Então bora lá conhecer esse mausoléu e mostrar para vocês, antes de conhecer o cemitério de pessoas comuns gigantesco, que é o cemitério que a gente vai conhecer hoje no final desse vídeo, a gente vai conhecer aqui um cemitério de um imperador, um cemitério aí realmente monumental, eu imagino, né? Bom, a gente escolheu trazer vocês primeiro nesse cemitério aqui, para vocês verem a magnitude tanto desse cemitério quanto de um cemitério de pessoas comuns, pra gente poder comparar. E porque esse cemitério que a gente tá indo hoje, ele realmente é surpreendente, mas o cemitério das pessoas comuns não ficam tão atrás assim do cemitério de um imperador. Vocês vão ver isso, como que o cemitério das pessoas comuns também é tão surpreendente.
É, gente, aqui realmente é um lugar muito impressionante, assim, é monumental, é gigantesco. É interessante a gente parar para pensar que muitas das grandes construções humanas, das grandiosidades que nós, enquanto humanidade, já construiu, foi, na verdade, dedicado para os mortos, para o pós-vida. Por exemplo, as pirâmides do Egito, o Taj Mahal. Tem também o mausoléu de Halicarnasso, lá na Turquia, que foi criado também como um mausoléu, né, para um corpo. E também a tumba de Qin Shi Huang, na China, que é um lugar que a gente tem muita vontade de conhecer, que é tipo um mausoléu assim com centenas de soldados como esses carinhas aqui. E por fim, esse mausoléu aqui gigantesco que a gente vai conhecer agora, também dedicado para o pós-morte. Ele foi construído para o penúltimo imperador do Vietnã, que chama Cai Din, e esse lugar gigantesco demorou 11 anos para ser construído, e o imperador, ele morreu antes mesmo da construção terminar. Ele morreu na metade do tempo, e então ele nem chegou a ver esse lugar. E uma curiosidade muito interessante é que ele era muito baixinho, então todos os guardas aqui em volta da gente, que foram feitos de pedra, são pequenininhos porque nada poderia ser maior do que ele. O imperador, ele tinha 1,60 m. Eu acho que eu tenho 1,60 m, se eu não me engano. Os guerreiros tinham que ser menores que ele, porque né, eles estão em cima de uma pedra. E olha aqui. Que eles ainda estão em cima de um saltinho aqui. É. Essa aqui é maior do que os próprios guerreiros para proteger o imperador. É. Esse imperador, ele mandou construir esse mausoléu aqui para si próprio muito antes da morte dele. Então, assim, isso era uma prática comum dos imperadores das dinastias que imperavam aqui a região do Vietnã. A galera, muito antes de morrer, já mandava construir lá um mausoléu para que quando eles morressem, já tava aí tudo no esquema aí para ser uma estrutura monumental, aguardando o corpo dele. É, e isso é uma prática tão comum ainda nos dias atuais que no cemitério que a gente vai, eles constroem anos antes, porque para eles é muito importante ter onde cair morto. Tem um lugar de luxo para cair morto. Galera, e se do lado de fora já era impressionante, aqui dentro é 1 milhão de vezes mais impressionante, porque os detalhes em azulejos são surpreendentes. E olha que legal, esse teto aqui, ele foi pintado por um artista que pintou o teto com os próprios pés. Ele literalmente subiu na escada, botou o pincel nos dedos e pintou com o pé. Essa era a pira dele, né? Essa era a pira a arte dele, era pintar com o pé. Isso aqui atrás de mim é a suposta tumba, porque ele nem sequer está enterrado aqui, nem sabem onde ele está enterrado, mas em cima dessa suposta tumba tem uma estátua que ela é de bronze, mas completamente coberta de ouro. Imagina quanto custou para fazer um trem desse. E ele nem tá aqui. Ele nem tá aqui. Que doideira, velho. Gente, uma informação importante sobre a história aqui do Vietnã é que aqui, antes da colonização francesa, várias dinastias tiveram o poder sobre esse lugar aqui. O governo do território do Vietnã passou na mão de várias famílias, foram várias dinastias, vários impérios, e esse daqui foi só o penúltimo. Ainda teve um outro imperador após esse aqui, que ele estava no poder mesmo com a colonização francesa acontecendo. E é realmente surpreendente a beleza desse lugar. Né? Dá pra ver assim o cuidado que teve para ser construído. É uma obra monumental, muito bonito. Eu adoro essa textura mais escurecida de pedra, né? Eu acho que é uma pedra sabão, uma pedra bem porosa. Realmente um lugar bem bonitão, bem marcante para ser aí um mausoléu. Bom, gente, depois de ver como é o túmulo de um imperador, vamos ver como que é o túmulo de pessoas comuns que querem ter um descanso de um imperador. Gente, olha isso aqui. O cara tá fazendo incenso. Olha! Que legal! Ó. Uau, o incenso sai do outro lado lá, ó. É
É assim que faz incenso. A gente parou aqui na estrada porque no caminho até esse cemitério tem várias lojas de incenso. Tem incenso secando aqui do chão, olha. Olha isso! Fábricas de incenso. Esses aqui estão mais molhadinhos, estão mais escuros, ó. E esses aqui estão secos, secando. E, gente, isso aqui tudo é loja de incenso. Ela falou, é bambu, palito de bambu. Ah, palito de bambu. Quanto será que é? Uau! And what is this? Sândalo. Eu acho que é uma mistura de um tipo de madeira com essência cheirosa, moída e com água. E aí virou, é oleoso, né? E vira esse creme, ó. Que legal. Olha, maçã. Ah, Maçã da tu daí. 2 days. Fica 2 dias ali secando. Si toro nen lá. Sintonoré, aham. Cá nen lá. Canela. Sândalo. Ah, Sit mel. nossa. Very good. Go ahead, have a look in. Ok, thank you. Cá nen. A gente encontrou que há um lugar onde se fabricam incensos a caminho do cemitério. Por que isso é interessante? Porque a galera aqui, eles acreditam que a fumaça é um meio entre o mundo material e o mundo espiritual. A fumaça, ele faz esse meio do caminho, né? E a gente aprendeu isso na Tailândia, porque lá na Tailândia, a maioria lá é budista, né? E eles acendem os incensos pros mortos. Eles acendem pensando nessa conexão mesmo com o mundo espiritual. Então, na frente de todos os santuários, a gente vê muitos, inclusive muitos mesmos. A galera geralmente pega, tipo assim, um punhado, assim, de incenso e já liga de uma vezada só. E aqui no Vietnã a gente também tá vendo dessa forma que ela tá querendo mostrar. A caixinha que eles vendem. 1 hour. Uau, 1 hour? Yeah. Fica 1 hora. Nossa! E fecha. Beautiful. Será que a gente leva pra espantar mosquito? Eu acho, hein? Será? Eu vou ver se ela posso pegar só um pouquinho. How much this? 60,000 đồng. 60? Yeah. Can half size? Just More. Less. 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 Half? 30? 30. Ok? Less. Ok. É, ok. A gente leva um pouquinho agora. Não, just this. É. Agora a gente precisa comprar um isqueiro também. A gente tem que comprar isqueiro. Aí, ó, gente, estamos comprando aqui uma vela e um incensozinho. Ah, come on. Thank you so much. Do you sell this also? You sell? No. Light, Okay. no. Okay, I find another place. No problem. Really? Oh. Olha, essa é o que dá o cheiro no incenso, olha. Lula water. What the... Uau, gente. É uma massinha mesmo. Isso aqui depois que seca por 2 dias fica aceso Nossa, por muito tempo. que né? legal. Muito legal. E ele faz Sândalo. rapidinho, ó. Faz na máquina. Uau. Ok. Aqui no Vietnã, na Índia, na Tailândia, a gente fica vendo esses toquinhos assim, ó, de incenso em todos os lugares. A galera enfia no canto da árvore, enfia no canto, nos buraquinhos do concreto, do cimento. É toquinho de Todos incenso os pra lugares tudo enquanto tem. é lado. Então, bora, né? Estamos Bora. quase chegando no cemitério. Bora pro cemitério. A gente já tá. Falta poucos minutos pra gente chegar, pra gente conhecer esse tão luxuoso, milionário cemitério aqui do Vietnã. Bora. A gente tá a 17 minutos no mapa do cemitério em si e a estrada no Google Maps é bizarro a quantidade de cemitérios que tem. A gente vai levantar o drone pra vocês terem uma noção de como é o caminho até o cemitério. E aqui não é o cemitério oficial. Pois é, vocês vão ver como que é o caminho. Aqui não é o cemitério. Olha só. E, gente, acabamos de chegar na Cidade Fantasma. Também é conhecido como Cidade dos Espíritos Milionários. E o primeiro túmulo, ele já me chamou muita atenção. E olha só, ele basicamente é um quadradão gigante só dele. E antes de chegar nele em si, tem uma estátua com escada para chegar na estátua. E atrás dessa estátua tem 3 escadarias gigantes com dragões de corrimão. E antes do túmulo ainda, depois que você sobe as escadas, ainda tem isso aqui, ó. Lembrando que
isso é um túmulo. Apenas um. Gente, olha os detalhes. Tem tipo uma tartaruga aqui com os olhinhos de bolinha de gude. E aí você contorna isso daqui, que é onde tá escrito o nome das pessoas. E aí aqui sim tem o túmulo. É um negócio de... Pedrinha, né? É, tá com pedrinhas. Bom, a gente realmente, né, quando olha assim, parece algo muito antigo, mas não, é algo de pessoas que morreram nos últimos anos, nas últimas décadas, ou inclusive tem túmulos aqui de pessoas que nem morreram, que estão construindo para quando for morrer. E quando a gente pensa que esse cemitério aqui é um dos mais luxuosos, que os túmulos custam milhões de dólares, a gente consegue entender o porquê nos detalhes. A história por trás desse cemitério é bastante curiosa. Até poucas décadas, a aldeia onde fica o cemitério, próximo à cidade de Hue, era uma comunidade de pescadores em que mal se havia recursos. E de repente, túmulos que custam dezenas de milhares de dólares e parecem pertencer a reis e imperadores começaram a ser construídos. Mas de onde veio tanto dinheiro? Bom, após o fim da Guerra do Vietnã, quando o Partido Comunista começou a governar em todo o território, muitos vietnamitas que apoiavam os Estados Unidos tinham medo da perseguição comunista, e por isso, no final da década de 70, houve um movimento migratório gigantesco de milhões de pessoas deixando o Vietnã para se refugiar em outros países. Para vocês terem uma ideia, até hoje mais de 2 milhões de vietnamitas vivem nos Estados Unidos. Mas foi só no início da década de 90, quando o Vietnã e Estados Unidos começaram a desenvolver uma relação econômica entre si, que os imigrantes começaram a enviar dinheiro para suas famílias aqui no Vietnã. E foi assim que o cemitério, que antes era simples, se transformou em um dos mais extravagantes do mundo, com tumbas que parecem pequenos templos ou palácios. Os túmulos custam centenas de milhares de dólares e misturam influências budistas, chinesas, cristãs e até hindus. E apesar de toda essa exuberância, a vila ao redor do cemitério ainda é simples e marca o contraste entre o luxo dos mortos e a vida dos vivos. E olha, o interessante, assim, uma das coisas que eu acho mais curiosa é como a religião, as crenças dessas pessoas, né? Porque aqui atrás, por exemplo, a gente vê um túmulo com uma aparência bem oriental mesmo, tem o lótus ali, que é uma simbologia forte de Buda, né? Do budismo. E desse lado aqui, a gente também tem a estética oriental, mas é um túmulo, uma tumba cristã. Olha só, aqui tem uma cruz, ali atrás tem Jesus Cristo, tem alguns anjinhos ali também, ó. Tem a pomba em cima de Jesus, que é uma simbologia cristã também. Então, assim, é tudo um sincretismo, uma mistura de budismo, cristianismo, crenças locais, né? Que eles têm aqui das dinastias passadas. Deu nisso aí, que é os cemitérios mais interessantes que a gente já viu. E, gente, esse cemitério aqui, a área oficial dele, ou seja, tirando todo o resto em volta e nas estradas, é 3 km². Isso é 7 vezes o tamanho da Disneylândia. E só aqui tem mais de 3.000 túmulos. E esses túmulos, a maioria deles não tem ninguém enterrado dentro. Por exemplo, esse daqui é um túmulo, tem uma pessoa enterrada dentro aqui, né? Mas ele tem espaço para mais outros 3, ó. Porque geralmente esses túmulos grandes cabem famílias inteiras, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, que até a placa dos nomes ali, ela ainda tá meio vazia. Aí eu fiquei pensando assim, né? Porque deve ser questão, coisa de herança, de família, né? Aí imagina a pressão, você não pode brigar com a sua família, porque senão vão ter que tirar o seu nome ali, porque eu acho que tem nome de pessoas ali que nem morreram, tem só a data de nascimento da pessoa e ela já tem aqui o lugar pra ela cair morta, sabe-se lá quanto que ela vai cair. Olha, esse aqui é um blocão e cada detalhe, olha só o detalhe dos canos pra escorrer a água lá de dentro, são vários peixes. Olha isso, gente, é cada detalhezinho, os azulejos, sabe, as cores, os formatos, é tudo muito lindo. A gente chegou num aqui que não tem ninguém morto, ninguém enterrado aqui dentro. Inclusive, ele é muito recente, dá pra ver nos detalhes dele, que ele é recém-construído, ele é novinho. Ele foi construído em 2024, olha. Ano passado. Ano passado, ele tá muito limpinho, parece que alguém até passa pano aqui todo santo dia. E olha só que interessante, além de não ter ninguém enterrado nele, mas já tem 2 espaços, olha. Além disso, a parte onde tá escrito os nomes, a lápide, ela tá coberta. Mas dá pra ver que tem o nascimento de 2 pessoas
pessoas aqui, ó. Só não tem a morte, Não né? tem a morte. Uma delas nasceu em 47, a outra nasceu em 48, é um casal. Ô, gente, o rejunte tá branquinho. Isso aqui é muito novo. Tá tudo muito bonitinho, sabe? Enfim, a galera gasta uma nota a vida inteira pra construir onde elas vão morar depois da morte, né? Pois é um pouco bizarro isso, porque a galera trabalha muito pra poder investir, assim, um trabalho de uma vida inteira numa lápide, num túmulo, numa coisa que ela nem vai poder desfrutar, que é ali realmente pro pós-vida dela, né? E claro que pra isso ela deixa de viver muitas coisas, deixa de talvez reformar a própria casa pra poder construir a casa da morte dela aqui, sabe? Abrir mão de tantas coisas, né? Abrir mão de viajar, abrir mão de viver da própria vida aí, pra poder fazer essa construção gigantesca. Gente, vocês não estão entendendo, velho. É muito grande, velho. É tudo muito grande. Todos os arredores aqui, ó, são todas nunca vi algo colossais. igual. É tão grande que é assustador. E não são pessoas milionárias, não, são pessoas trabalhadores mesmo. O cara trabalha a vida inteira pra poder ter o espacinho dele aqui nesse cemitério. Bom, gente, é isso. A gente vai continuar a viagem e acho que fica essa reflexão, né, de como a gente tá gastando a nossa energia em vida. Foi legal ter conhecido esse lugar justamente por causa desse ponto que nos tocou. Onde que a gente tá gastando nossa energia? É pro pós-vida? A gente tem esperança no pós-vida? Ou é enquanto a gente tá na vida? É isso. Vamos continuar a nossa viagem. Hoje mesmo a gente vai continuar rumo ao norte e a gente se vê no próximo episódio da nossa aventura aqui pelo Vietnã de motoca. Tchau, gente!